Vocês assistiram ao último debate entre Boulos e Nunes? Nesse vídeo, nós vamos usar aquele debate como referência para um tema central para o nosso vídeo, que foi o caso Enel. Os candidatos se enfrentaram, trocaram acusações, apontaram responsáveis, mas aí vocês devem estar se perguntando, mas afinal, quem são os responsáveis e o que deve ser feito com a Enel? Diferentemente daquele debate que se buscou o tempo todo atribuir responsabilidade a aliados políticos somente ali com a intenção de desidratar a candidatura do outro, nós vamos tentar estabelecer aqui uma perspectiva histórica para nós atribuirmos quem são, afinal, os responsáveis por mais um apagão em menos de um ano em São Paulo. Mas eu já vou adiantando para vocês que há um ponto central ali que vamos remeter aquele debate para nós estabelecermos a nossa discussão. E aí eu já adianto, pessoal, podem caçar minha carteirinha de esquerda, tá? Porque naquele debate sobre fiscalização e responsabilidades, o Ricardo Nunes tem razão ao atribuir a ANEEL sim. Então, para não parecer um discurso meramente político ou até podendo soar oportunista para alguns, de novo temos de recorrer à história e recorrermos à década passada, porque essa atribuição de responsabilidade, ela tem tudo a ver com o modelo econômico que nós escolhemos na década passada, o neoliberalismo. A história do neoliberalismo no Brasil começa com Collor, com a tal abertura gradual com o PND, Plano Nacional de Desestatização, em vigor até hoje, que abre esse debate sobre a internacionalização da economia e a liberalização dos fluxos de capitais internacionais, e temos o ápice desse modelo com a FHC, dando continuidade à redução do Estado, iniciada pelo Fernando Collor, e depois tivemos o incremento da era das privatizações, que são centrais para o problema que está envolvendo hoje a ANEEL e a Enel também. O modelo econômico neoliberal e a sanha privatista, é verdade, chegam um pouco atrasados no Brasil. Eles tinham iniciado a sua jornada no Chile com Pinochet e na Argentina com Videla, e depois, em regimes democráticos, tiveram ali os seus embriões na Inglaterra, com Margaret Thatcher, e com Ronald Reagan nos Estados Unidos. Mas como é que ele chegou aqui no Brasil? E aí eu vou contar um pouquinho da historinha para vocês. Resumidamente, os Estados Unidos e instituições multilaterais, como o BID, Banco Mundial e o FMI, estrangularam países latino-americanos, especialmente o Brasil, com programas de reestruturação de dívida externa, como foi o Plano Brady e o Consenso de Washington, cujo um dos objetivos era a redução da participação do Estado, leia-se, privatizações. No início dos anos 90, o Brasil passava por uma hiperinflação, já havia declarado moratória com o Sarney, lançou uma série de planos econômicos que não deram certo, mas surgiria um novo plano na praça, o Plano Real. Embora muito desacreditado interna e externamente, o plano funcionou. Mas uma das contrapartidas desse novo plano era aceitar o receituário neoliberal do Consenso de Washington, o que o FHC aceitou com casca e tudo para passar a tal confiança internacional desejada pelos credores e pelos adoradores do modelo. E foi assim que FHC fez construir o consenso externo. Internamente, se criou a ideia de que existia uma dívida no Brasil e que ela só poderia ser abatida com a venda das estatais, que era o que estava previsto dentro do consenso de Washington. E a ideia acabou se tornando vencedora. Havia inúmeros agentes de mercado
financiando a ideia e também havia outros fiadores dessa brincadeira, caso do TCU, que autorizou as privatizações, e o PNDES, que foi o fiador da privataria tucana. E nessa brincadeira que o FHC acabou abraçando do Consenso de Washington, em 1998, a Eletropaulo, hoje controlada pela Enel Energia, foi privatizada graças ao PED, Programa Estadual de Desestatização, promovido por Mário Covas, que entregou a estatal nas mãos do consórcio Light Gas, AES Corporation, Houston Industries Energy, Electricité de France e a CSN. Entretanto, o nosso modelo neoliberal, lembra que eu disse que o FHC ele seguiu com casca e tudo os ditames do Consenso de Washington, mas em parte ele desobedeceu também algumas outras questões, porque segundo a newsletter do Ciro Gomes, ele informou que os americanos queriam uma desregulamentação total da economia brasileira. E nisso, o FHC desobedeceu às ordens dos americanos. Então, dentro dessa lógica, e pessoal, essa é uma interpretação autoral, tá certo? O FHC, para não deixar que as empresas, que antes eram estatais, mas que agora são empresas controladas por entes privados, para que elas não se autorregulassem, autocontrolassem ou autofiscalizassem, o FHC ele transplantou uma institucionalidade norte-americana que são as agências reguladoras. E aí é que entra a ANEEL. No Brasil, na prática, as agências reguladoras, infelizmente, costumam atuar em favor dos interesses privados dos seus tutelados do que atender ao interesse público. E aí eu recorro a dois exemplos muito práticos para exemplificar o que eu estou afirmando. A Anatel, para atender aos interesses privados, aprovou que as companhias de celular e internet estabeleçam franquias de internet, como já acontece na internet móvel, mesmo com a contrariedade do consumidor e de membros do parlamento. O projeto não foi adiante só porque houve muita gritaria geral naquela época. Outro exemplo que eu trago à baila é o exemplo da ANAC, que para engordar o caixa das companhias aéreas, aprovou que cobrassem pelo despacho da bagagem, porque, segundo o mercado, isso iria baratear o preço das passagens. E adivinhe, o Congresso aprovou, mas não se verificou nenhuma melhora nos preços. Mas não satisfeitas, as companhias aéreas começaram a cobrar pelo assento conforto, mesmo que isso violasse o Código do Direito do Consumidor. E a ANAC, como é que ficou nessa história? A ANAC ficou quietinha. Com a ANEEL, a situação não é tão diferente, porque, como eu disse para vocês, em menos de um ano, esse é o segundo caso envolvendo a mesma concessionária que assumiu lá em 2018 no governo do então governador João Dória. E o governo Lula, o que está fazendo? Segundo informações do portal Metrópolis, a agência, a ANEEL, foi alertada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de que ela não tomou as providências em relação à Enel e, inclusive, o ministro solicitou uma abertura de processo administrativo para apurar falhas e transgressões, porque ele havia concluído com muitas provas, segundo ele, a incapacidade da empresa. A ANEEL, por sua vez, diz que aplicou uma multa de 320 milhões e foi só isso. E aconteceu de novo. A omissão é clara, mas a omissão não é só da Anatel e do diretor-geral Sandoval Araújo Feitosa, indicado por Bolsonaro
Mas agora os petistas vão ficar loucos comigo. Mas ela também é do Lula, sim. Porque o Lula, em junho deste ano, mesmo depois daquele apagão ocorrido em 2023, Lula e o ministro de Minas e Energia foram confraternizar com o CEO global da Enel na Itália, e o Lula disse que estava disposto a renovar o contrato com a concessionária. E foi nesse mesmo mês que o Lula assinou o decreto número 12.068, que definiu as condições para a prorrogação das concessões de energia. O Lula e o ministro de Minas e Energia tinham o poder de decidir se o modelo de concessão permaneceria em 2025, quando chegaria o fim do contrato de 20 concessionárias. Mas o Lula decidiu não enfrentar a privataria tucana, assim como ele também não enfrentou o programa de parceria de investimentos do Michel Temer e sequer mostrou qualquer disposição para debater a reversão da privatização da Eletrobras que ele prometeu em campanha. Então, a partir daqui, responsabilizamos Collor por ter aberto o caminho para o modelo, FHC, o principal responsável pelo aprofundamento do modelo neoliberal privatizante, os governadores Mário Covas e João Dória, um por ter concretizado a privatização da Eletropaulo e o outro por ter entregado o controle para a Enel, Bolsonaro por ter privatizado a Eletrobras e por ter colocado esse omisso também na ANEEL, e por fim, Lula, pela sua total omissão nesse cenário. Bom, então já que apuramos os responsáveis, o que deveria ser feito? Primeiramente, eu acredito que é preciso discutir a privatização da Eletropaulo, porque para quem acha que privatização é tudo de bom, olha, veja bem, nos anos 90, o FHC ele comandou um mega feirão das estatais que rendeu em torno aí de 78,6 bilhões de reais, que era para tentar abater a dívida do Brasil, tentando ali buscar a diminuição dela, mas o que aconteceu é que o Brasil mais do que triplicou a relação com a dívida, alcançando aí o valor de 245 bilhões de reais em 2002. Acrescenta ainda um levantamento do Instituto Ilumina, que somou o valor de 80 estatais vendidas entre 1995 e 2021, e a receita total da liquidação das estatais chegou a 580 bilhões de reais. Mas estas mesmas estatais fizeram empréstimos que já somam 4,5 trilhões. E o detalhe, foi via BNDES, o banco que foi o fiador das privatizações. E só para fechar a ideia aqui, pessoal, o valor com empréstimos em 26 anos, segundo esse mesmo levantamento, ele é maior, na verdade, 7 vezes maior que o valor da transferência para o setor privado. Para concluir, nós sabemos que a Enel diminuiu o valor nos investimentos, reduziu o número de trabalhadores, maximizou lucros e o repasse de dividendos aos acionistas, mas ela deixou os paulistas 2 vezes na mão. E aí eu pergunto para vocês, será que vale a pena esse modelo de entregar uma empresa ao controle privado para que as pessoas tenham o direito de comprar ações para buscar um enriquecimento individual? Segundo, é preciso discutir o que nós devemos fazer com as agências reguladoras. E aí, para quem pensa dentro de uma lógica economicista, segundo dados de 2019, as agências reguladoras custam aos cofres públicos em torno aí de 8 bilhões do orçamento público e ainda, segundo dados de 2017,
Essas agências tinham quase 5.000 processos relacionados ao direito do consumidor, seja via Ministério Público, Defensoria Pública ou pelo PROCON. E a pá de cal para os paulistas é o fato de que, mesmo com todas as cobranças, inclusive agora com Nunes, Tarcísio e os prefeitos da grande São Paulo recorrendo ao TCU, solicitando aos órgãos federais declararem a intervenção da concessionária Enel ou a caducidade do contrato, a mesma ANEEL aprovou a abertura de uma consulta pública nessa semana, dia 15, para discutir a renovação dos contratos da Enel e de outras 19 concessionárias. Então, se elas, as agências reguladoras, não estão a serviço do consumidor, então precisamos discutir, abrir aí um debate, pelo menos, sobre o futuro dessas agências reguladoras, seja pela extinção, talvez aí com outros órgãos ocupando essa função, ou um novo marco para as agências reguladoras, de forma que as regras sejam bastante rígidas para quem deseja estabelecer um contrato com o Estado ou com seus entes subnacionais. O que, convenhamos, é melhor que, por exemplo, uma discussão sobre poda de árvores, como lamentavelmente o Boulos e algumas pessoas estão querendo promover aí. Mas então, pessoal, o que vocês pensam sobre o caso da Enel? Concordam com relação aos culpados? Vocês concordam com as providências que eu coloquei aqui ou vocês fariam outros encaminhamentos? Então, usa o espaço nos comentários para eu saber o que vocês pensam e se eu eventualmente cometi algum erro, um deslize, pode deixar também aqui nos comentários que vocês vão estar me ajudando, beleza? Bem, então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabem, hein? Considerem se inscrever no canal, dá o like, comenta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e se tu gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar com as ferramentas de monetização do YouTube ou com o Pix do canal, que vai ficar aqui na descrição abaixo. Era isso e fui!